vamos falar agora da distribuição normal. Eu vou começar tentando dar um exemplo para motivar aí a construção gráfica, né, da curva normal. Vamos supor aqui que você seja dono de uma fábrica de café. Você tem lá vários maquinários lá para produção de café e você embala pacotinhos de 500 gramas. Entre outros pacotes, eu só quero observar para os de 500 gramas. Você pode estar embalando pacotes de 1 quilo, ou até mais, ou menos, né? Mas vamos olhar para os pacotinhos de 500 gramas, para facilitar aqui a nossa vida. Você tem uma máquina que ela é responsável por abrir o pacotinho, despejar dentro desse pacote 500 gramas, fechar o pacote e segue a produção. Suponha que ao longo dessa sua... Você já é um empresário bem-sucedido, né? E ao longo dos anos da sua empresa, você já empacotou, sei lá, 50 milhões de pacotes. Vou botar um número bem, bem grande aqui para que a gente tenha vários valores. Para cada pacotinho que você está colocando, vamos supor que você pese esse pacotinho. Depois que ele fique pronto, você pese ele. Aí você pode dizer, olha, você disse que a máquina coloca 500 gramas de café, fecha o pacote e segue o jogo, né? Então, se eu pesar, não vai dar 500 gramas? A resposta é, possivelmente não. Porque a máquina não vai ser perfeita, né? Ela não vai colocar perfeitamente 500 gramas ali dentro do saco. Esses valores oscilam. Pode ser que dê 501 gramas ou 499, de repente 505 gramas ou 495, eu não sei, a máquina não é perfeita, ela às vezes dá uma ratada, ela não tem como acertar exatamente 500 gramas em todos, né? Então, vou criar um gráfico aqui, suponho que ao longo dessa sua jornada aí de vendendo esses 50 milhões, eu acho que é de 50 milhões de pacotes, você saiu pesando cada um deles, colocou isso numa planilha e, de repente, organizou isso num gráfico. O que é que a gente espera que esse gráfico aconteça? Eu vou desenhar aqui mais ou menos uma curva. Vou colocar aqui o eixo X, que vai medir o peso, tá certo? O que é que você espera? Você espera que, ao longo de todos esses pesos, ao longo da venda desses milhões de pacotes que você vendeu de café, você espera que a grande maioria deles, tá certo? A grande maioria deles tenham 500 gramas, tá? Então, se você pegar todas as quantidades de pacotes que você mediu ao longo dessa sua empresa, a quantidade de pacotes que tinham 500, você espera que esse número seja bem alto, vamos supor que ele esteja aqui. E tem uma altura, esse gráfico aqui, eu poderia traçar um plano cartesiano, né, onde a altura, o eixo Y, representaria a quantidade de pacotes a quantidade de pacotes. Então, com 500 gramas, você espera que esse número seja o maior de todos, né? Você espera que esse atinja o valor máximo. Sua esperança é essa, tá? Você espera que isso aconteça. A esperança, o valor esperado, ou a média, né? Você espera que seja 500. Porque que a maioria tem 500. Mas é claro que a máquina não é perfeita, como eu disse, e ela pode ter valores aqui com 501 ou 499. 501 ou 499. Pode ser que aconteça pacotinhos com esse? Pode, mas se sua máquina for o máximo precisa possível, você espera que isso seja num número menor do que 500, né? Você espera, sei lá, que a quantidade seja um pouquinho mais baixa. Eu vou colocar ela aqui e a do 499 aqui. Espero que essa quantidade seja um pouquinho mais baixa. Ah, mas pode acontecer também 502 gramas. Ou 498. Pode acontecer isso? Pode acontecer, mas você espera que ainda seja menor esse resultado, né? Tem uma máquina boa, uma máquina precisa, aí você espera que esse resultado ainda seja mais baixo. Deixa eu só dar uma arrumadinha nesse outro ponto. Ah, pode ser 503. Pode sim. E também pode ter 497. Pode ser 503, pode ser 497. E a ideia continua, né? Pode ser 504, pode ser 496, pode ser 510 gramas, mas você espera que isso seja uma quantidade bem pequena. Você não quer estar perdendo 10 gramas em cada pacotinho que você coloca. Você quer que isso seja uma quantidade bem baixa.
E pode ser também 495, 490. Você não quer que isso aconteça, porque senão a reputação da sua empresa não vai ser muito boa se descobrirem isso. Então, você quer que todos estejam muito próximos de 500. Só que como você vendeu ao longo da sua vida 50 milhões de pacotes, existem valores entre 499 e 500. Existem valores por aqui no meio, entre 499 e 500, entre 500 e 501, de modo que você vai preenchendo isso aqui com vários valorizinhos, que a gente está com a variável contínua e pode acontecer valores ali no meio dentro desse intervalo pode acontecer milhares de valores. Você medindo isso com uma balança de precisão, você vai ter essa relação. De modo que quando você for construir o gráfico, com muitos valores, ele vai acontecer algo mais ou menos assim. Tá certo? A curva normal é uma curva parecida com essa. Ela vai ter uma definição formal, tá? Por enquanto a definição aqui não é tão formal, mas ela vai ter um formato parecido com esse, que é um formato de um sino, se assemelha a um sino e tudo mais, né? É também chamada curva gaussiana, tá? A verdade é o seguinte, o valor médio aqui, a esperança, ou o valor esperado, nosso Mi aqui, que a gente representa com essa letra grega Mi, ele é 500, é o que você programa a máquina, você quer que ele seja isso. Se essa máquina estiver seguindo uma distribuição normal, que já eu defino formalmente o que ela é, a gente vai ter um valor de desvio padrão. O desvio padrão que a gente vai estar representando com a letra sigma. Se você tem um desvio padrão muito alto, significa que a sua curva vai ficar mais ou menos assim. Deixa eu trocar para vermelho se o seu desvio padrão for muito grande. Ela vai ter menos valores exatamente em 500, porque o desvio padrão é alto, significa que a precisão dela não é tão boa, tá? Se o desvio padrão dela é alto, a precisão dela não é tão boa. Ela vai oscilar com um valor alto entre 500, né? De 500 para mais ou para menos esse desvio padrão. Então, se o desvio padrão é muito alto, possivelmente sua curva fica assim, ela fica mais ou menos assim, tá? Desvio padrão é muito alto, então ela não atinge muitos valores no valor 500, você pode observar que ela não atinge muitos valores perto de 500, e eles se espalham os valores ao redor do 500, muito, por exemplo, 497 aqui atingiu maiores valores, 503 atingiu maiores valores aqui do que a curva azul, porque o desvio padrão é alto, significa que os valores estão oscilando muito em torno de 500. E o que acontece se o desvio padrão for muito baixo? Aí eu vou desenhar com outra cor aqui, vou usar o verde. Se o seu desvio padrão é muito baixo, significa que a sua máquina é muito precisa. Ela acerta muito próximo de 500 gramas. Então, uma máquina mais precisa significa que sua curva vai ficar mais estreitinha, mais em pé em torno de 500. Ela acerta muito mais valores perto de 500. Então, ela possivelmente seria assim. Uma grande concentração aqui em torno de 500. Vou tentar dar uma suavizada aqui, que o negócio ficou meio violento. Tá certo? Ó. Possivelmente os valores se concentram em torno de 500 com variações muito pequenas, tá? O desvio padrão é muito baixo aqui. Então, a curva normal, ela é uma curva mais ou menos nesse formato que vocês estão vendo. E ela vai ter algumas características. Por exemplo, ela é simétrica em relação ao valor médio. O valor médio aqui, que seria o 500, se a gente colocasse um espelho em cima do 500, o lado esquerdo e o lado direito seriam só como um reflexo, exatamente a mesma curva, tem essa simetria, tá certo? Além dessa simetria, o que é que a gente tem mais de propriedade? O valor, quanto menor, o que é que a gente observou? Quanto menor for esse valor, maior é o valor que a função assume, o f do Mi, tá certo? O f do valor médio será maior à medida que esse valor for menor. Quanto menor o desvio padrão, seu gráfico vai ser maior, o f da média será muito maior, tá certo? Então, vamos à definição formal da distribuição normal. Definição. Dizemos que a variável aleatória x tem uma distribuição normal com parâmetros mi e sigma ao quadrado
se sua densidade é dada por essa função aí. Você vai ver que é uma função que tem muitas letras e, a princípio, pode logo assustar a gente. É uma função f de x que tem parâmetros μ e sigma ao quadrado dados por essa relação. 1 dividido por sigma vezes a raiz de 2π vezes e elevado, aí vem menos, abre parênteses, x menos μ ao quadrado dividido por 2 vezes sigma ao quadrado. Uma função com bastante letras e que, a princípio, pode assustar a gente. Mas o gráfico dela está desenhado aí está plotado aí nesse gráfico, né? Deixa eu trocar aqui para o azul. A gente tem algumas coisas importantes. Você tem o valor médio aqui, ele atinge o maior, o valor médio é onde atinge o maior valor da função, tá certo? A gente tem dois pontos aqui também importantes, que eu gostaria de destacar, ó, que é o μ, a média mais o desvio padrão, e a média menos o desvio padrão. Esses pontos que eu marquei aqui, ó, esse ponto aqui e esse, eles são pontos de inflexão, tá certo? O μ mais o sigma ao quadrado é o valor do x de um ponto de inflexão. E o μ menos o sigma ao quadrado é o valor do x do outro ponto de inflexão, tá certo? Ponto de inflexão, só para relembrar, é um ponto onde a curva muda de côncava para baixo ou para cima e vice-versa, tá? Ou seja, esse ponto de inflexão é onde a curva aqui vinha côncava para baixo e mudou de côncava para cima, nesse caso. Tá certo? E aqui ela vinha de côncava para cima e muda aqui nesse ponto de inflexão para côncava para baixo. Tá certo? E a média aí, nesse caso, é o valor máximo da função, é onde a gente tem a derivada em 1 a 0. Tá? Beleza? Definido aqui formalmente a distribuição normal, a gente tem que a média dessa função ela é μ, e a variância para essa função ela é sigma ao quadrado, tá bom? Dá um certo trabalhinho mostrar, mas não é nada de outro mundo também essas duas relações. Algumas observações. Quando a variável aleatória tiver uma distribuição normal com parâmetros μ e sigma ao quadrado, escrevemos essa notação. Colocamos esse x, esse tio aí, né? E escrevemos a normal com... No primeiro valor você coloca o valor médio, e no segundo você coloca a variância, tá bom? Aí quando o valor μ for zero, ou seja, quando a média for zero, e quando o sigma ao quadrado for 1, ou seja, variância é 1, consequentemente o desvio padrão também é 1, uma vez que o desvio padrão é a raiz quadrada da variância, nós temos uma coisa que chamamos de distribuição padrão. Eu costumo chamar de distribuição normal padrão ou reduzida, que representamos brevemente assim, N01. Significa que você está numa distribuição normal com média 0 e desvio padrão 1, ou variância 1 nesse caso, melhor dizer. Variância 1, que consequentemente o desvio padrão vai ser 1. Se você pegar aquela função, deixa eu voltar aqui alguns slides, se você pegar essa função e trocar a média por 1 e o sigma ao quadrado, desculpa, a média por 0 e o sigma ao quadrado por 1, você obtém essa função que está aqui, tá? Que a gente vai representar com esse φ de z, tá? É uma notação universal para a função quando tiver a distribuição normal padrão, tá? Reduzindo vai dar simplesmente isso, 1 dividido por 2π é elevado, desculpa pessoal, aqui é a raiz de 2π, tá? A raiz não saiu não, acabei esquecendo aqui. 1 dividido por, deixa eu arrumar isso aqui direito, peraí. Raiz de 2π é elevado a menos e ao quadrado, dividido por 2, tá? Ok. O gráfico da distribuição normal padrão é isso. Os pontos de inflexão é o menos 1 e 1, tá certo? E ela tem a média aqui no 0. O que é interessante dessa distribuição normal? É que quando a gente quiser calcular... deixa eu voltar para a função aqui anterior, deixa eu olhar o gráfico dela. Quando a gente quiser calcular, a gente muitas vezes vai estar interessado em calcular a probabilidade da sua variável estar entre dois valores. Por exemplo, qual a probabilidade da sua variável estar entre esse alfa e beta? Aí a gente vai ter que calcular a área abaixo dessa curva, através de uma integral, né? A gente vai ter que calcular a área dessa curva através de uma integral.
No exemplo do café lá, qual a probabilidade de que sua máquina produza, de que os valores dos pacotinhos estejam entre 498 e 502, ou entre 495 e 502, por exemplo. Você pode pegar qualquer trecho. Aí você quer saber qual a probabilidade de estar nessas faixas, né? A gente vai ter que calcular uma integral e vai ter que integrar essa função, o que não é possível fazer analiticamente. A gente vai ter que fazer aproximações, tá? Mas é de tal sorte, e é por isso a importância da distribuição normal padrão, isso é de tal sorte que a galera já fez todas as contas possíveis, digamos assim, para a distribuição normal padrão. E aí a gente vai conseguir converter, vai conseguir fazer uma transformação da distribuição normal para uma distribuição normal padrão. E aí a gente vai dispor de uma tabelinha onde a gente consegue consultar as probabilidades. A gente vai estar fazendo isso daqui a pouquinho. Voltando para lá, tem que estar um vai e vem aqui muito grande. A gente viu o gráfico aqui para normal padrão. E aí, como é que a gente faz essa transformação? Como é que a gente vai transformar uma normal para uma normal padrão? A gente vai usar essa mudança de variável. A gente vai trocar o z, vai trocar o x pela variável z, que nada mais é do que pegar o x menos a média e dividir pelo desvio padrão. Tá certo? Quando você fizer essa transformação, a sua distribuição normal passa a ter média 0 e variância 1. Tá? A gente passa a ter média 0 e variância 1. E aí, cai no normal padrão. Caindo no normal padrão, a gente vai consultar a tabela da normal padrão, que já foi construída. Com essa tabela da normal padrão, a gente vai determinar as probabilidades. Vamos ver como é que isso vai funcionar. A função de distribuição acumulada. Para o caso normal, você vai calcular a integral, sempre a definição é essa, né? Integral de menos infinito até y da função f de x dx. Aí eu troquei a função aqui para você ver que essa integral é um tanto quanto trabalhosa. Mas, graficamente, geometricamente, o que é que a função f, função de distribuição acumulada, está fazendo? Ela está calculando a área abaixo dessa curva. Essa área que está aí de azul mais escuro. Até o ponto y, né? Ela vai calculando. Lembrando que a integral completa aí, a área abaixo dessa curva é 1. Por isso que, à medida que o y vai crescendo, vai para um infinito, a tendência é que a função vá para 1. Ou seja, o limite, a gente tinha até mencionado essa propriedade lá no comecinho, o limite dessa função, quando x vai para o infinito, é 1. Porque à medida que esse y vai crescendo, a gente vai cobrindo a área completa abaixo da função de distribuição de probabilidade. E a gente sabe que abaixo dessa curva, a área é 1. E à medida que o y é pequeno, a gente vai ficando com área nula. Também você pode... A gente mostrou essa propriedade, comentou dessa propriedade, que quando x tende ao menos infinito dessa função, ela é zero. Tá certo? Já que ela vai acumulando essas áreas. Aí tem aqui a normal padrão. Para calcular ela, a gente calcula essa integral, tá certo? Aqui eu já acertei aqui a raiz, tá certo? Tá correto? Então, é a integral de menos infinito até z da função φ de t dt. Agora, o gráfico da função de distribuição acumulada é esse, tá? Aqui é o gráfico da função de distribuição acumulada da φ. Tá? Ela passa aqui pelo ponto 1 sobre 2, 0, 1 sobre 2, né? Corta o eixo y, 1 sobre 2. E aí você observa que quando, geometricamente, dá para visualizar que quando você bota o z para o menos infinito, dá 0, e o z para o mais infinito dá 1. Aqui é 1, tá? Não está no gráfico não, mas aqui é 1. Ok.